Bom dia, eu sou Cristina Cabral, venho aqui no programa do Gaúcho falar um pouquinho sobre alguns temas jurídicos de interesse aí da população que possa ajudar vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia, sobre alimentos, né? A gente chama alimentos, mas na verdade é tudo que engloba a sobrevivência do menor ou do cônjuge que tem necessidade de receber esse valor, tá? Então, quem recebe alimentos? Quem recebe essa pensão alimentícia? Os filhos menores, né, dos pais que não moram com a criança, né? Quando for menor, ou até completar 24 anos quando estiver estudando, tá? E como que ele é feito, esse cálculo, né? Como que chega a ser um valor para pagar os alimentos? Leva em consideração o valor que o pai, normalmente é o pai, né? Que quem fica normalmente com a criança é a mãe, mas quando fica com o pai, é a mãe que tem que pagar. Sempre o cônjuge, né? Ou o pai da criança que não fica, que não mora, que não reside com essa criança, tá? Então ele é de acordo com o valor que ele ganha e o valor das necessidades dessa criança, tá? E aí a pessoa procura aí, a região de vocês, o fórum, tá? Com a certidão de nascimento da criança, o RG, o endereço desse pai, se souber onde ele trabalha, o endereço de onde ele trabalha, e vai no fórum. Lá eles encaminham ou para a Defensoria Pública, ou para o OAB, ou o próprio cartório ali da vara de família faz o primeiro pedido de pensão, tá? Aquele primeiro ali para fixar aqueles valores, tá? Aí depois, se precisar mudar o valor, aumentar, diminuir, arrumar isso, aí você tem que contratar um advogado, aí você tem que ter um advogado especialista em direito de família. Então você pode ir na defensoria nesse setor especializado em família. E aí você faz um pedido de aumento ou de diminuição, né, de acordo com isso. Ou de exoneração, no caso, se você for pai e seu filho já for maior de 24 anos, já estiver trabalhando e não tiver mais a necessidade desses alimentos. Então é sempre isso, de quem tem mais para quem tem menos, normalmente filhos menores. A esposa, né? A esposa, quando ela não tem capacidade laborativa, quando ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos, aí se separa, ela comprova que ela não está trabalhando, que ela dependia financeiramente do marido, né, que ela cuidava da casa nesse período e que aí ela tem uma lacuna na vida profissional dela, né? Tanto na parte de estudo, de tudo, quanto na parte também de experiência profissional, né? Às vezes para 15, 20 anos, e aí esse marido é obrigado a pagar pensão para a mulher, tá? E hoje a gente fala também do julgamento de perspectiva de gênero, que leva em consideração as questões da mulher, do fato de ser mulher, para receber os alimentos, tá bom? Então é isso. Eu vou falando aí para vocês, semanalmente, algum assunto de interesse. Espero ter ajudado. E aí, quem precisar, procura aí um advogado, ou a defensoria, ou o próprio fórum aí da região de vocês. Dúvidas surgiram com relação aos alimentos quando se tem a guarda compartilhada das crianças. Aproveitando aí que a gente foi o Dia das Mães, né, e que a gente está falando muito sobre essas questões, é importante esclarecer. Bom, se o casal tem guarda compartilhada, não necessariamente a criança vai ficar uma semana com outro e alternada, né, ou 15 dias com um, 15 dias com outro durante um mês. Isso não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada é o que o Código Civil nos traz, dizendo que é o tipo de guarda que os juízes normalmente fixam, tá? Que é o pai e a mãe opinarem sobre todas as questões da criança, dividirem todas as questões da criança, escola, viagens, cursos, o que a criança vai fazer, tá? É isso que quer dizer guarda compartilhada, tá? Normalmente, todas essas questões ficam com a mãe, que normalmente é a guardiã, normalmente é quem fica com a residência da criança. Então, como funcionam os alimentos? Como funciona a pensão? Quem fica com a criança, quem mora mais tempo com a criança, recebe os alimentos, tá? Que alimentos não são só alimentação, não é só alimentação, não são só alimentos em espécie. É a escola, plano de saúde, a manutenção dessa criança, a despesa com moradia, despesa com remédio, despesa com médico, todas as despesas que uma criança pode ter, tá? Então, normalmente é isso que é levado em consideração. Então, não é porque a guarda é compartilhada que a pensão é metade. O que pode acontecer é que quando a parte de que você vai contabilizar ali para fixar a parte de alimentação da criança, se ela fica 2 semanas com o pai e fica 2 com a mãe, diminui um pouquinho a despesa com a alimentação, porque ela também vai se alimentar na casa do pai. Só que quem reside com a criança recebe esses alimentos.
Então é importante a gente deixar isso claro para quando você for pedir os alimentos ou quando você for obrigado a pagar, você ter essa lucidez. Sempre levar em consideração as necessidades da criança e a possibilidade de quem paga esses alimentos. E também, às vezes, a situação da mãe, que às vezes a mãe ganha um pouco mais, então ela fica com uma despesa maior, apesar de ela ter os cuidados, porque normalmente a criança reside com a mãe. Sempre isso é levado em consideração, é essa conta que a gente faz. Não são 30%, 25%, um salário mínimo, é tudo isso que é levado em consideração. Consulte sempre um advogado antes de tratar dessas questões. Obrigada, boa semana para vocês.